Saúdo os amados irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos, neste dia, meditar na palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e o versículo 2, que diz assim a palavra: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Amém? Irmãos, amigos, eu meditando nesta palavra, a gente observa que Ana, ela orou quando pediu a Deus por um filho, ela orou ao Senhor, ela pediu com fé e ela foi atendida. E aqui no capítulo 2, no versículo 2, é uma parte do agradecimento de Ana com um cântico. Ela agradecendo a Deus e exaltando o nome santo do Senhor pela vitória que ela recebeu. Ana era uma pessoa dedicada, uma pessoa que acompanhava o seu esposo, Eucana, quando ele subia para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Mas Ana, ela tinha dentro de si aquela dor que, por não ser mãe, por não ter sido agraciada com um filho, e isso era motivo de muita frustração para ela, porque Eucana, o seu esposo, tinha uma outra esposa, Penina, a qual procurava zombar e acabava sempre colocando isso em questão quando ela conversava com Ana. Falava de que ela era uma pessoa que tinha filhos e Ana não tinha. E é lógico que isso a incomodava, Ana se incomodava com isso. E mesmo Eucana amando Ana, e a gente percebia isso quando ele ali sempre reservava, o melhor bocado para dar para ela, a gente percebe que ela ficava chateada, ela ficava muito triste. E em uma dessas idas, ela procurou orar e ela se debruçou em lágrimas e ela pediu com fé e o Senhor a atendeu. O Senhor realmente lembrou-se de Ana e ali concedeu a ela a graça de ser mãe. E veio ao mundo Samuel, que eu gostaria de falar agora um pouquinho a respeito desta bênção, dessa vitória que Ana recebeu. Irmãos, muitas vezes as pessoas, elas têm aquela vontade de ser mãe, ela tem aquele desejo de ser abençoada, porque é o desejo da mulher, é um dos maiores desejos, se não o maior, de ser agraciada, de se tornar mãe. E quando vem ao mundo a criança, de repente elas começam a colocar uma série de impedimentos, elas começam a falar que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e de repente não tem o tempo necessário, porque uma criança exige cuidados, todos nós sabemos disso. E Ana, ela não pensou em nada disso, eu creio, pelo que eu li na palavra do Senhor, ela não pensou em nada disso, muito pelo contrário. Ela disse: Senhor, se tu se lembrares de mim e me agraciares com um filho, eu vou-lo entregarei, eu vou deixar aos cuidados do profeta e ali ele será consagrado ao Senhor. Irmãos, é uma coisa muito séria quando nós falamos que algo ou alguma pessoa está sendo consagrada ao Senhor.
Nós estamos entregando a vida dessa pessoa nas mãos do nosso Deus, inteiramente. Nós estamos abrindo mão, porque a gente abre mão mesmo. E foi o que aconteceu com Ana. Ela abriu mão de cuidar, de educar, de criar o filho. A partir do momento que ela deixou de amamentar Samuel, ela o entregou ali aos cuidados do sacerdote, e era Eli, e mesmo ele tendo as suas deficiências, e os seus 2 filhos depois também, não sendo as pessoas, né, que a gente julga ser os melhores, né, para ter ao lado dos nossos filhos, mas ela não confiou ali nos profetas, no sacerdote, nada disso. Ela confiou única e exclusivamente em Deus. E é o que nós devemos fazer muitas vezes. A gente tem que colocar nas mãos de Deus, porque é só Ele que pode realmente nos abençoar. Só Ele é que tem condições de nos dar a vitória. E Ana, quando deixou Samuel ali, eu acredito assim, ela falou, olha, eu estou entregando nas mãos do Senhor e que seja feita a vontade de Deus. E Deus transformou Samuel, irmãos, numa pessoa que se tornou um profeta, um sacerdote e um juiz, né? Ele é tido como um dos últimos juízes, né? O último juiz de Israel. E ele fez tudo conforme a vontade de Deus, ao ponto de ter sido ele o responsável por consagrar Saul e Davi como reis de Israel. Um privilégio muito grande, eu acredito, Ana poder ali acompanhar o crescimento do filho dela e ver que estava nas melhores mãos, que ela entregou nas melhores mãos, nas mãos do nosso Deus. E é assim que nós devemos fazer. Tudo o que nós temos, tudo o que nós temos, nós devemos deixar nas mãos do Senhor. Porque a gente entende assim, é tudo emprestado, não tem nada aqui que a gente pode dizer, isto é meu, isto pertence a mim, bater no peito e dizer, eu sou dono disto ou daquilo. Não, tudo que nós temos aqui foi dado por Deus e Ele vai requerer tudo isso, ou nós entregamos de boa vontade, não tem jeito. E com os filhos, irmãos, também deve ser assim. A gente tem que pôr os nossos filhos, educar os nossos filhos com dedicação, com amor, mas a gente sempre lembrar, os nossos filhos, eles pertencem a Deus. Por isso a importância tão grande de que quando tem uma criança na casa do Senhor, ela ser assim tratada com muito carinho, porque a gente não sabe no dia futuro, no dia do amanhã, como essa criança vai ser. Quando Ana entregou Samuel, ela entregou com fé, mas eu acredito que as pessoas que estavam do lado, Penina, por exemplo, vocês acham que ela, de repente, ela ia imaginar que Samuel se tornaria um sacerdote, um profeta, um juiz? De repente, no coração dela, ela disse, essa daí teve o filho, não tinha filho, agora tem um filho e acabou entregando e vai ficar sem ele. Ela não deve ter pensado o melhor, mas Deus reserva sempre o melhor para cada um de nós. Então eu creio assim, se nós temos crianças na casa do Senhor, vamos cuidar dessas crianças, vamos abençoá-las. Nós somos pessoas mais velhas, com mais experiência na palavra do Senhor, vamos educar as nossas crianças, para que elas não se desviem desse caminho. Eu nunca cesso, irmãos, de bater nessa tecla, de que nós devemos instruir os nossos meninos, as nossas crianças, no caminho do Senhor Jesus.
porque a gente fazendo isso, lá na frente, a gente vai ver o quão bom foi esta educação recebida dentro da casa do Senhor. Não vamos fazer de uma maneira que a gente se arrependa lá na frente. Vou critica um comportamento de um ou de outro. Até porque a criança é inocente, ela não sabe de nada disso, ela não sabe muitas vezes nem o que está fazendo. Então vamos orientar, vamos educar com amor e com carinho, irmãos. Eu reservei esse meu tempo no dia de hoje para falar disso, porque às vezes as pessoas elas pregam e falam sobre Ana e falam da oração de Ana, do cântico de Ana, da maneira como Penina a importunava, do amor de Eucana, mas esquecem muitas vezes de falar do período que Samuel ficou ali aos cuidados do sacerdote, né? Ele era uma criança. Imagine vocês, se de repente não teria vontade de ter o convívio que as outras crianças tinham, né? Mas o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor preparou o melhor para Samuel, e ele pôde se tornar um grande homem, um grande líder, irmãos, porque você ter a incumbência, a responsabilidade e a sabedoria de ungir depois pessoas como reis de uma nação, não é para qualquer um, não. Então, que os nossos filhos sejam como Samuel, criados e educados na presença do nosso Deus. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.